Salve, salve galerinha, professor Romulo Nari com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula de hoje nós continuaremos falando aí sobre energia. E mais precisamente vamos definir energia potencial gravitacional e potencial elástica, beleza? Então vamos lá, acompanha aí comigo. Então, olha só, pessoal, vamos lembrar na aula da semana passada do que nós falamos. Nós falamos sobre o conceito de energia. Nós vimos que energia está atrelado ao conceito de trabalho, tá certo? Energia está atrelada ao conceito de trabalho e nós definimos uma forma de energia, que foi energia cinética, né? Inicialmente, nós mostramos o teorema da energia cinética, onde nós vimos que o trabalho resultante ele era igual à variação da energia cinética, né? Ou seja, o trabalho resultante é a energia cinética final menos a energia cinética inicial, né? Esse teorema que nós desenvolvemos aí na aula passada, mostrei o passo a passo como chegar nessa resposta para vocês. E aí, por final, nós desenvolvemos o conceito da energia cinética. Energia essa que está associada ao movimento, né? Nós vimos que a energia cinética é a energia de movimento. E a expressão matemática que permite fazer o cálculo dessa forma de energia é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Aí nós fizemos uma série de exemplos e fechamos nossa aula nessa forma de energia. Hoje nós vamos falar sobre a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Nós vamos iniciar pela energia potencial gravitacional. Vocês vão ver que não há dificuldade nenhuma, porque se você entender o conceito de trabalho, você vai entender facilmente o conceito da energia. Então, pessoal, a energia potencial gravitacional ela vai ser associada a um corpo em relação a um determinado nível de referência. Tá? Vamos tomar aqui um exemplo. Vou pegar essa linha aqui que vai ser o meu nível de referência. Tá? E vou posicionar um corpo a uma altura h desse meu nível de referência. Então, eu tenho aqui um objeto posicionado, uma bolinha. Essa bolinha tem uma massa m e está a uma altura h do chão. Desse meu nível de referência. Tá certo? Bem, essa bolinha, ela vai estar sobre o efeito da força gravitacional. Então, você tem a aceleração gravitacional, o vetor aceleração da gravidade, que aponta para o centro da Terra, tá? Mas só tome atenção, porque esse nível de referência nem sempre precisa ser o solo, tá? O nível de referência, ele é arbitrário. A gente pode determinar qual é esse nível de referência. Bem, nós já sabemos calcular o trabalho que eu precisaria realizar nesse objeto. Então, imagina que esse objeto estava aqui inicialmente no solo. E você é o agente que pegou este objeto e levou ele até essa altura H. Tá? Você levou esse objeto até essa altura H. Ou seja, você teve que realizar um trabalho sobre esse corpo para deslocar ele do nível de referência até a altura H. E quando você fez esse trabalho, no momento que você pega esse objeto e levanta esse objeto até uma altura H,
Levando em consideração que este objeto sobe com velocidade constante, a energia que você transferiu para o objeto, ela vai se transformar em energia potencial gravitacional, tá? Então, imagine que você pegou o objeto aqui e levou ele até a altura h, esse objeto subindo com uma velocidade constante. Se ele sobe com velocidade constante, o trabalho da força é o mesmo trabalho da força-peso. E aí, para quem não lembra, o trabalho da força-peso é m vezes g vezes h, onde esse m vezes g é a minha força-peso. Como a gente já sabe que trabalho é sinônimo de energia, então eu vou ter uma energia potencial gravitacional, tá? Vou até botar um Gzinho aqui, ó. Aqui eu vou até colocar um Gzinho também para lembrar que a gente está calculando aqui, ó, o trabalho da força-peso. Então, a energia potencial gravitacional, ela é igual ao trabalho da força gravitacional, e isso aqui vai ser igual a m vezes g vezes h. Então, fazer o cálculo do trabalho, você calcula a energia juntamente, tá? Nessa expressão, pessoal, o m é a massa do meu corpo, é a massa, e essa massa é medida em quilogramas. O g é o modo da aceleração da gravidade, e a aceleração gravitacional, ela tem unidade metro por segundo ao quadrado, e h é a altura em relação ao nível de referência. Beleza? Esse meu nível de referência, que tem que ter a sua altura medida a partir dele em metros. Então, para quem entendeu aí como fazer o cálculo do trabalho da força-peso, facilmente vai fazer o cálculo para a energia potencial gravitacional, porque as equações são as mesmas. Beleza? Outra coisa importante que nós tínhamos falado quando abordamos o conceito de trabalho é que o trabalho da força-peso não dependia de trajetória, assim como a energia, tá? Assim como a energia. A energia gravitacional, ela só depende do nível de referência do qual é medida a altura h, tá? E essa energia, ela pode ser positiva, negativa ou nula, de acordo com o tipo do trabalho. Se ele é motor resistente ou se ele não realiza trabalho. Tá certo? E no caso da energia, nós vamos ter energia potencial nula na superfície da Terra ou no nosso nível de referência. Se nós fôssemos analisar qual é a energia neste ponto aqui, com o meu objeto está paradinho, a energia aqui nesse ponto e no caso da energia potencial gravitacional, vou deixar isso bem claro, energia potencial gravitacional, nesse ponto, antes de você colocar ele na altura H, aqui no nível de referência a energia é zero, é nula, tá certo? Então você precisa tomar um cuidado na interpretação da energia, se ela aumenta ou se ela vai diminuir, beleza? Então, essa energia não depende de no caso, do nosso nível de referência, tá? No trabalho, independente da trajetória. Aqui, na energia, não depende do nível de referência, tá? Eu poderia colocar esse nível de referência um pouco mais acima ou um pouco mais abaixo com relação à superfície da Terra, tá? Então, o nível de referência, ele é arbitrário, beleza? Bem, pessoal, a energia potencial elástica, ela vai ser uma forma de energia que vai estar armazenada em um corpo elástico que esteja deformado, tá? Então, o exemplo que a gente vai mais utilizar é quando eu tenho uma mola comprimida
ou destendida, beleza? Então, olha só, vamos imaginar aqui, eu tenho aqui uma superfície, tem uma mola aqui, nessa minha mola tem um bloquinho preso, bloquinho de massa M, essa mola tem uma constante elástica K, e aí eu pego essa mola e dou uma esticada nela. Aqui é a minha mola. Bloquinho de massa M, mola de constante elástica K. E essa mola sofre uma distensão, né? Imagine que eu sou o agente externo que vai aplicar uma força nessa mola, né? Eu vou aplicar uma força nessa mola para ela poder sair da posição de equilíbrio, tá? Então, aqui seria a posição de equilíbrio. E eu apliquei uma força para fazer a minha mola sair aqui da posição de equilíbrio e esticar até essa nova posição. E esse esticamento que a gente proporciona na mola, a gente usa X para definir o tanto que a mola esticou. Tá? Então, minha mola, meu corpo de massa M. Bem, o trabalho que eu vou realizar para vencer a resistência dessa mola, né? A força que eu tenho que aplicar para esticar a mola, ela vai ser transferida para a mola e vai ficar armazenada como energia elástica, tá? Como energia elástica. A gente já sabe que para calcular a energia, a gente já viu para calcular o trabalho da força elástica, a gente teve que olhar para um gráfico de força por deslocamento, né? F por X. E aí a gente teve o gráfico da força elástica, um gráfico desse tipo, onde, se você faz o cálculo da área, a posição X que a mola foi esticada ali com relação à posição de equilíbrio, e aqui está a força elástica, que a gente calcula K vezes X. E aí nós sabemos que essa área, ela é numericamente igual ao trabalho, né? E calculando essa área, portanto, nós também vamos obter a energia. Como aí, né, fazendo o cálculo dessa área, vamos fazer o cálculo dessa área. Essa área é a área de um triângulo, ela é numericamente igual ao trabalho resultante. Então, esse trabalho resultante vai ser base, que é x, né? Base vezes a altura dividido por 2. Então, você tem K vezes x sobre 2. Isso aqui, então, dá K vezes x ao quadrado dividido por 2. E como a gente já viu, o trabalho resultante vai ser igual à variação da energia. E aí você tem uma energia potencial aqui elástica, que nós vamos calcular como K vezes x ao quadrado dividido por 2. Beleza? Então, essa é a expressão para o cálculo da energia potencial elástica. Beleza? Então, falou em energia potencial elástica, nós vamos falar da deformação de corpos elásticos. Beleza?
E para que essa deformação, você tem que ter aplicação de força externa aí, você tem que ter um agente externo para fazer essa mola ser esticada ou ser comprimida, tá? Então, pode acontecer essas duas situações. Então, pessoal, como vocês perceberam, fazer o cálculo da energia potencial elástica é muito simples, beleza? Só fica atento aí, porque nessa expressão, muitas das vezes você não tem que calcular apenas a energia. Você, às vezes, vai ter que calcular a constante elástica ou até mesmo a elongação ou a compressão que a mola sofre. Tranquilo? Então, pessoal, era isso para a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.